Eu acho que cada mídia quis passar uma mensagem diferente. O que o Martin quis passar com os livros foi totalmente diferente com o que o D&D quiseram passar com a série. Eu acho que isso fica bem perceptível na Arya e na Brienne. Na série, tudo que a Arya sente com relação ao feminino é nojo e desprezo. Nos livros é um pouco diferente. Quando ela fala pro Ned, essa não sou eu, é um sentimento muito mais de inadequação. Não é que ela despreze, é que ela não consegue ser assim. Tanto que isso gera uma insegurança enorme na área. Tanto que ela pensa: será que meus familiares vão me querer assim? Suja, sem cabelo, toda quebrada, fedendo. Isso é o mesmo que acontece com Brienne nos livros. Ela se sente inadequada no papel de mulher, no papel de filha, no papel de lady. Então, quando ela fala, eu não sou uma lady, eu não sou o que o meu pai queria que eu fosse, isso é um sentimento muito mais de eu falhei como mulher. E ela não falhou só porque ela não é bonita ou atende aos aspectos sociais de ser uma mulher. Ela tem até uma conversa com o Jaime sobre isso, em que o Jaime fala: você não precisa escolher, você pode ser os dois. Você pode ser uma mulher, uma lady e ainda ser uma guerreira. É por isso que nos livros fica tão interessante a relação da Brienne com a Catelyn, porque a Catelyn vê a força naquela mulher não convencional e a Brienne vê a força naquela mulher convencional. E na série, tirando conversas ocasionais com o Podrick, isso acaba se perdendo, porque quando os produtores mandam ela falar eu não sou uma lady, é como se eles quisessem dizer eu não sou como as outras garotas. Por que você está me chamando de lady? Eu sou superior. Eu luto como um homem. E aí, quando você tem essas duas personagens com esse discurso, e aí você coloca a Daenerys com 3 bombas nucleares, e coloca a Marjorie sendo extremamente mais manipuladora do que nos livros, usando toda a sua sexualidade, você tira a importância de outras personagens. Veja bem, essas mulheres terem esse discurso e serem poderosas do seu jeito, não tem problema, mas é um problema quando você tem que diminuir as outras mulheres para fazer essas parecerem fortes. Principalmente quando você retira o enredo e as ações das personagens que não têm um poder mais visível para colocar nessas personagens que você quer enaltecer. Pode piorar? Pode. Para eles tornarem interessante uma personagem que eles mesmos tiraram a complexidade, eles botam ela numa situação de abuso para ela evoluir. E com evoluir, eu digo se tornar parecida com as outras. E isso é cumprir uma agenda social de forma porca e inútil. Não colocar mulheres no poder ou mulheres ambiciosas, mulheres boas, porque mulheres têm em qualquer lugar do que o Martin faz. Mas só uma dessas coisas é questionada pelo grande público. E eu vou dar um spoiler: não é a que deveria. Dito tudo isso, eu quero deixar bem claro que eu não odeio as personagens da Arya, Brienne e Marjorie. O problema é que existe uma linha tênue entre usar alguma coisa para criticar e usar uma coisa só para chocar. Por exemplo, Pip, na série, diz que só foi para a patrulha da noite porque se recusou a dormir com seu lorde, ou seja, ele quase foi abusado. E quando perguntam para ele por que ele simplesmente não denunciou, ele disse que estava com vergonha, ele não ia dizer que uma pessoa tentou abusar dele porque ele era um homem. E isso é uma boa crítica àquelas pessoas que abusam do seu poder para fazer o que querem. Também é uma crítica à sociedade, que acaba colocando tanta pressão para o homem ser machão, que às vezes esquece que essas pessoas também podem sofrer abuso. E também mostra a realidade que muitas dessas pessoas não vão denunciar por vergonha. Ou seja, isso seria uma boa crítica, se tivesse parado aí. Mas, depois de alguns episódios, isso deixou de ser uma crítica quando os produtores resolveram mostrar que aquilo virou uma piada e não mostrar ninguém reclamando dessa piada. Agora vamos parar um minuto e comparar com o que acontece nos livros com outra personagem. Karen é um mestre que tem uma aparência um pouco mais feminina, por assim dizer. Ele tem as mãos e bochechas macias, cabelos cacheados. Ele é capturado e obrigado a servir o Victarion durante a viagem dele. O que acontece? Assim que o Victarion vê esse cara, ele fala: esse cara vai ser abusado. A gente sabe disso, ele sabe disso. Tanto que depois esse rapaz vai até o Victarion, fala que foi abusado e pede ajuda. O Victarion não pode fazer nada, mas dá a ele uma faca para ele se defender. Nesse momento, o Martin critica, entre outras coisas, como a sociedade vê aqueles homens que têm uma aparência mais feminina, e como alguns abusos contra homens acontecem e ninguém faz nada. Qual é a diferença com a crítica da série? Esse cara está no meio de pessoas das Ilhas de Ferro, que se orgulham de seus abusos, infelizmente.
Mesmo assim, isso nunca é tratado como piada. O que eu quero dizer é que mostrar coisas assim para criticar não é o problema. O problema é como você vai fazer a história e as personagens lidarem com isso. E isso é a diferença da crítica para uma coisa colocada só para chocar. A série acabava colocando muita coisa para chocar e subverter as expectativas, e às vezes conseguia fazer uma crítica com isso. O Martin nos livros faz críticas, e com essas críticas, às vezes, ele acaba nos chocando e subvertendo as nossas expectativas. Eu não estou dizendo que ele sempre acerta e que a gente deve ficar calado e aceitar todos esses abusos. Eu mesmo preferia não ver tantos abusos assim. O que eu tô dizendo é que a gente tem que saber diferenciar cenas que são colocadas só para chocar e cenas que são colocadas para criticar. E entender que gostar de uma crítica não é o mesmo que gostar do que está sendo criticado. É aquilo, é normal mostrar alguma coisa ruim acontecendo. E certas cenas foram interessantes, como a do Joffrey com aquelas duas prostitutas. Aprofundou mais a personagem do Joffrey, mostrou que ele não tem necessariamente um desejo sexual, e sim um desejo só de machucar as pessoas. E depois nós vemos as consequências disso. Essa cena meio que existe nos livros, mas a gente não vê porque a gente está no ponto de vista do Tyrion. Então ele só pensa que isso aconteceu e que ele tem que mandar uma compensação para elas. Agora, existem outras cenas ruins que são feitas como espetáculo só para chocar. Por exemplo, a gente já sabe que aqueles patrulheiros que ficaram na casa do Craster eram ruins. Não precisava colocar como plano de fundo de uma cena um monte de mulheres sem roupa sendo machucadas por eles. E isso não acontece uma vez só. Eles sempre usam o sofrimento feminino como espetáculo ou como forma de fazer outra personagem evoluir. E aí eu fico confusa, eles querem mesmo chocar ou eles querem mostrar isso como uma coisa interessante de se observar? Porque depois de assistir isso acontecendo várias vezes, isso perde o peso. Tanto que, quando uma parcela do fandom reclamava sobre essas coisas, outra parcela dizia que isso era normal, principalmente naquele tempo, e não entendia por que as pessoas estavam reclamando agora. E aí a gente percebe que uma coisa que deveria ser horrível se tornou banal e corriqueiro por causa do mau uso constante. A questão que eu critico não é acontecer cenas de abuso. A questão é como, quando e por quê. A gente sabe que na época que está sendo representada, acontece abusos. Nos livros que o Martin escreve, também acontece abusos. Só que a série às vezes exagera na quantidade de abuso. Às vezes está acontecendo uma cena aleatória e eles colocam uma cena de abuso gratuito. Na maior parte dos abusos que eles mostram é só para tentar chocar o espectador e prender a atenção do olhar masculino. Começa a ficar banal ao ponto das pessoas dizerem: é Game of Thrones, sempre teve abuso mesmo, não importa. Na questão da Sansa, o que mais se reclamou, e eu reclamo até hoje, é porque não era necessário. A história dela nos livros é totalmente diferente, e até na série eles estavam indo por um caminho diferente. Só que deram uma volta de 180 graus desnecessária, descaracterizando as personagens, só para tirar a Sansa de um arco de aprendizado para colocar ela novamente num arco de vítima de abuso. Porque, segundo o que eles dão a entender, uma pessoa como a Sansa, que na série era mimada com 13 anos na primeira temporada, só conseguiria evoluir por causa de abusos. E não sou eu que estou falando isso. Eles colocaram a Sansa para falar isso. Without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a Littlebird all my life. Eu entendo o que eles queriam dizer, mas a mensagem era péssima, e não foi isso que eles fizeram ela dizer. Então, assim, eu peço desculpas, mas eu vou continuar reclamando disso, porque muitos abusos dentro da série, incluindo esse, não foi usado porque nesse tempo existia muitos abusos. Foi usado para entreter o olhar masculino, ou porque eles não sabiam o que fazer com alguma personagem. Eu não estou dizendo que todos os homens gostam de abusos. Apesar que na época eu vi muitos comentários de homens dizendo que queriam ter visto todo o abuso da Sansa porque ela era muito chata e pelo menos para isso ela iria servir. Inclusive, na época que eu gostava de ler fanfics, existiam várias mostrando detalhes do abuso da Sansa. Porque só eles imaginando ou vendo o que ela passou, eles iriam perdoar ela por ser uma personagem tão chata. E isso não sou eu que estou dizendo, são os autores das fanfics. Enfim, não é essa parcela do público que eu estou dizendo que os roteiristas queriam agradar.
mas geralmente eles gostavam de agradar o público masculino. E não vamos ser hipócritas, a maioria dos homens gosta de ver mulher sem roupa na tela. E é isso que eles focam na maior parte dos abusos que aparecia em Game of Thrones, mulher sem roupa. Tanto que dificilmente eles vão mostrar um homem totalmente sem roupa fazendo isso. E quando eles estão sem roupa, não vai focar neles. Eu lembro até do alvoroço que foi quando apareceu a bunda do Jon Snow na tela. Outra prova disso foi quando os showrunners falaram que a cena que eles tinham mais se arrependido de fazer foi aquela em que o Robb, Jon e Theon estão sem camisa fazendo a barba. E essa cena não tem nada demais, é até interessante a gente ver como era a relação deles três. Então é isso que eu quero dizer com eles focarem no abuso para agradar o olhar masculino, o fetiche, o corpo feminino e a superioridade de posição. Afinal, mesmo que infelizmente fosse comum naquela época que homens também sofressem abuso sexual, vocês nunca vão ver eles focando nisso. A única vez que eles citam isso vira piada.